Carta aos Romanos. Quem foi que escreveu? Qual era o objetivo? Quem eram os destinatários desta carta? Se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, então vem comigo, querido. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, voltando para estudar a palavra do Senhor. Iniciamos na semana passada a carta de Paulo aos Romanos. Ela é totalmente diferente já de antemão das outras cartas que Paulo escreve. Há um conteúdo teológico nela, querido, que maravilha o nosso coração, deixa o nosso coração aquecido. Se desde já você tem algum preconceito com o termo teologia, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Não é nada que vai tirar a tua fé, pelo contrário. Teologia fala do discurso, do escrito acerca do eterno, do Deus, de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Paulo aqui, aos Romanos, ele deixa uma base de fé, queridos, tremenda, que certamente vai impactar o teu coração, vai deixar o teu coração ardendo, pela vivência do Senhor, na presença do Senhor. Antes de nós lermos o nosso texto, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Eu quero já te pedir que você continue mandando os teus comentários. Muitas pessoas têm comentado, tem sido maravilhoso. Comentários que têm nos feito crescer, ampliar a visão, aprofundar, comentários muito positivos, e o nosso desejo é que você seja mesmo impactado pela presença do Senhor. Então deixe o teu comentário, deixe o teu like também, a tua curtida, compartilhe com o máximo de pessoas, amigos, familiares, vizinhos, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos sempre entregar a você este conteúdo de qualidade na presença do Senhor. Mas sem mais delongas, queridos, abra a tua Bíblia então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 17. Pega o teu caderno, o teu lápis e vamos juntos para estudar mais esta palavra do Senhor. Diz assim o nosso texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito:
o justo viverá por fé. Até aqui. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te damos graças pela vida, pelo teu cuidado, pelo teu poder que opera em nós e através de nós, e apresentamos este estudo da tua palavra nesta manhã. Que o Senhor venha falar conosco, venha iluminando os nossos entendimentos para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer e a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos aqui para este texto, vemos logo de cara um caráter muito pessoal de Paulo escrevendo esta carta e também talvez seja a maior introdução das cartas de Paulo. De todas elas, talvez foi a carta que Paulo se prolongou um pouco mais, né, já trazendo um conteúdo bem interessante para as nossas vidas. Outras cartas nós vemos uma característica mais informal, mas nessa especialmente nós vemos Paulo utilizando uma linguagem mais solene, mais formal, para trazer justamente este conteúdo já carregado de teologia, de uma base de fé tremenda, né? Você pode analisar que o apóstolo Paulo ele praticamente já traz nesse prescrito epistolar uma confissão de fé, já trazendo já este caráter tão profundo da palavra de Deus. Paulo, provavelmente, como ele trabalha acerca da justiça divina, a justiça de Deus operando no ser humano, e todo este caráter da pregação de Paulo aqui nessa carta de Romanos, provavelmente é por isso que ele já começa a trabalhar nessa perspectiva. Agora, lembrando que, como esta carta é bastante profunda, nós vamos passo a passo, né, estudando os momentos dela para que possamos crescer e avançar. Então nós não vamos antecipar muitas coisas, né? Vamos devagar, vamos, né, passo a passo para não perdermos nada. Eu gostaria que você olhasse comigo o versículo de número 1. Nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro é Paulo realmente que então envia esta carta. E você vai ver logo de cara 3 características, né, ou 3 predicados que ele atribui a si mesmo, que descrevem logicamente a sua função. Onde estão? Versículo 1, acompanhe comigo aí. Paulo, que é quem escreve a carta, primeiro predicado, servo de Jesus Cristo. Então aqui Paulo não tem problema em utilizar este termo, né, que diz respeito à servidão, a estar ligado. Pelo contrário, isso traz sempre alegria para Paulo, e Paulo sempre utilizava com muita alegria. E ele sempre estava ligado a este termo com amor, com voluntariado, né, com esse serviço prestado de coração a Cristo por Paulo. Né. O segundo predicado, que é apóstolo, chamado para ser apóstolo. Então, note um processo, Paulo ele não se considerava até aqui um apóstolo, mas um apóstolo em construção. Né? Lembrando então o chamado de Paulo, chamado dito por Cristo. Né? Paulo estava querendo dizer aqui que ele foi chamado para esta função, que lembrando os amados não tem as características dadas hoje. Né? É importante, deixa eu puxar aqui para a tela principal de novo. É importante notar, queridos, que hoje as pessoas entendem e compreendem o apostolado de uma maneira um tanto quanto diferente do Novo Testamento. Eu já disse algumas atribuições apostólicas, né? Como, por exemplo, ter tido um encontro com Cristo, a questão do martírio, dentre outras, mas o termo apóstolo ele está longe de ser um termo que define uma classe especial de ministros ou algo nesse sentido. Né? A expressão significa o enviado, né? Alguém enviado para algo, e hoje muitas vezes o termo apóstolo ele está ligado muitas vezes com a abrangência ministerial. Né? Então a questão é que biblicamente não é essa perspectiva. Né? Então nós temos os apóstolos, o apóstolo Paulo teve uma abrangência ministerial no que diz respeito a território um pouco maior,
Mas isso não são predicados de um apóstolo no Novo Testamento. Hoje tem se colocado isso. A pessoa vai indo como se fosse uma patente mais alta, né? E isso não é a realidade do Novo Testamento. Então, quando Paulo ele atribui aqui a questão do seu chamado ao apostolado, né, justamente querendo dizer que ele foi escolhido por Jesus Cristo e enviado com autoridade, como um representante do Evangelho a todo e qualquer lugar no mundo que ele fosse. E o terceiro predicado é separado. Então, servo, apóstolo e separado. Então, Paulo tinha plena convicção e consciência de que ele foi separado para anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Então, posto isso, querido, essas três principais características, quando nós vamos para o versículo de número 2, nós podemos compreender mais algumas coisas. Então, nós vemos acerca, então, deste Evangelho de Deus, que ele encerra no versículo 1, e a partir do 2 até o 4, ele começa a descrever este Evangelho. Então, note, Paulo, as três características: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Que Evangelho é este? O qual foi por Deus outrora prometido. E essa é a primeira característica deste Evangelho, né? Ele foi prometido desde o Antigo Testamento, né, por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho de Cristo, pelo qual Paulo trabalha, serve, vive, pelo qual foi chamado apóstolo, separado, sendo servo de Jesus Cristo, é um Evangelho, ele identifica como sendo o mesmo Evangelho prometido por intermédio dos profetas, fazendo uma ligação, então, com a sua origem judaica. Então, desde o judaísmo foi profetizado este Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho que se cumpre em Cristo, o Evangelho da encarnação do Filho de Deus. Então, o Evangelho anunciado, prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, verso 3, com respeito ao quê? Ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, falando acerca da encarnação, né? A encarnação do Filho de Deus. E uma terceira característica deste evangelho, que está no verso 4, fala também que é o evangelho da ressurreição. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Note a profundidade daquilo que Paulo está dizendo aqui, queridos. Olha que coisa interessante. Ele inicia falando acerca dele como remetente, as suas credenciais, um servo, né? E aqui é justamente essa ideia servil mesmo. Um apóstolo separado pelo evangelho. Que evangelho é este? O evangelho prometido pelos profetas e apóstolos, aliás, pelos profetas do Antigo Testamento. O evangelho que é a encarnação, que se cumpre em Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado. Então note que Paulo, teologicamente, ele já faz essa ligação, né? Então, para Paulo é muito claro aqui, o Antigo Testamento anuncia a vinda do Messias, né? Este evangelho que eu estou anunciando é este que os profetas anunciavam, mas é o evangelho que também já se cumpriu em Cristo Jesus, ou seja, o Messias já foi encarnado, o Filho de Deus. E em terceiro lugar, o evangelho da ressurreição, o Cristo que morreu, que padeceu, sofreu por nós, morreu, derramou seu sangue na cruz e nos redimiu de todo pecado. Então olha que coisa profunda, queridos. Paulo ele já anuncia de uma forma tão sucinta que a sua carta tem um tom muito forte. Ele não é ninguém, ele é apenas um servo enviado, né, e separado. Mas o conteúdo que ele leva é algo precioso. Então este é o tom da carta. Eu sou apenas um servo, um apóstolo, né, separado para o evangelho de Deus. Mas o evangelho que eu carrego é o evangelho que foi prometido desde os profetas do Antigo Testamento. É o evangelho do Filho de Deus encarnado. E é o evangelho da ressurreição. Né? Coisa tremenda, queridos. Coisa tremenda para as nossas vidas. E ele continua. Olha o que ele diz a partir, então, do versículo de número 5. Paulo, ele trabalha aqui neste verso
como nós vamos notar quando lemos, algumas características, né? E por um fato interessante, ele utiliza sempre o número 3 aqui, né? Então, 3 características: servo, apóstolo e separado, o evangelho promessa, evangelho, encarnação e ressurreição. E aqui também o apostolado, ele trabalha a origem do seu apostolado, o objetivo e o alcance. Onde nós encontramos isso? Versos 5 e 6. Olha o que ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A origem é Jesus, né? Não foi uma questão institucional. Né? O objetivo é despertar a obediência pela fé. Você vê no final do verso 5, para a obediência por fé. E qual é o alcance deste chamado? Todos os gentios. Olha que interessante. Entre todos os gentios. E ele inclui os amados de Roma. Por que é importante nós deixarmos bem claro esta questão? Havia, queridos, uma questão, apesar de no Novo Testamento existirem prosélitos, ou seja, pessoas que não são de origem judaica se convertendo ao judaísmo, mas nós notamos claramente que havia institucionalmente, falando de judaísmo, uma soberba ou talvez um senso um pouco distorcido, né, pelo fato de serem chamados povo escolhido de Deus, povo de propriedade do Senhor. Né? Eles então acabavam olhando para os gentios como uma forma pejorativa. E é interessante porque Paulo, mesmo a partir da sua origem judaica, ele entende que o chamado, ele entra citando o Antigo Testamento, os profetas, fala do cumprimento do Antigo Testamento em Cristo Jesus, e tudo isso ele já aponta, falando da ressurreição de Cristo dos mortos, ele aponta nos 5 e 6 justamente para os gentios, que o ministério não é exclusivo de judeus, mas Cristo veio para alcançar a todos. Ele deixa muito claro, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Quem são esses chamados? Entre todos os gentios. E vocês também fazem parte desses gentios. Isso aqui é tremendo, queridos. Paulo deixa muito claro teologicamente que ele crê, então, que o evangelho não é só para judeus, mas é para gentios. E é interessante, queridos, que a partir do versículo 7, então, nossa, parece que nós já lemos tantos versículos, né? É tão forte o conteúdo desta carta que é tremendo para as nossas vidas. No 7, então, depois de todo esse discurso tão profundo de Paulo, ele indica quem são os destinatários. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Jesus Cristo. Então olha que interessante aqui, mais 3 questões para as nossas vidas, para nós crescermos aqui. Então, primeiro, depois de declarar graça, esse favor imerecido, essa paz de Deus, advinda da reconciliação, Paulo ele trabalha novamente 3 qualidades aqui que ele atribui aos cristãos de Roma. A primeira, chamados para serdes santos. Chamados para ser de Jesus Cristo. Depois, amados de Deus. A todos os amados de Deus. Que mais? Chamados para ser santos. Então nós vemos ali no final do 6, chamados para ser de Jesus Cristo. No início do 7, amados de Deus. E finalmente, no meio do 7, chamados para serdes santos. Novamente nós vemos aqui algo tremendo, mostrando que todos os cristãos, queridos, são objetos do amor de Deus. E é interessante que quando Paulo ele trabalha esta questão,
Hoje há uma tentativa de colocar todas as pessoas no mesmo patamar. E Paulo deixa muito claro que aquele que tem uma vivência com Cristo não significa que ele é melhor ou pior, não é isso. Mas ele está numa condição diferente. Por isso que ele trabalha. Os irmãos que tiveram suas vidas entregues a Cristo são chamados, né, para ser de Cristo, amados de Deus e chamados para serdes santos. Ou seja, quando nós não estamos na condição de filhos de Deus, nós não temos esse privilégio. E Paulo deixa muito claro esta questão. Mas vamos continuar aqui a partir do versículo 8, queridos. Nós vamos do 8, então, até o verso 13, dando alguns passos aqui importantes neste nosso estudo. Ele inicia o 8 com ação de graças, que já era uma característica bem recorrente, queridos, nas cartas de Paulo. Você pode olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 4, você vai ver também ação de graças e logo após uma saudação de Paulo. Ele inicia, primeiramente dou graças a meu Deus, então ação de graças, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E aqui nós vamos fazer uma pausa porque vai entrar um segundo momento desta ação de graças de Paulo. Então Paulo sempre ele demonstra a alegria dele. E nesse caso aqui ele estava muito contente, muito feliz de estar enviando esta carta. E isso era fruto também das notícias que ele estava recebendo de que muitos romanos estavam se rendendo ao evangelho, né? E ele entendia, poxa, é uma oportunidade de nós continuarmos propagando a fé em Cristo Jesus. A segunda questão que ele trabalha no verso 9 e 10, né, de que nós lemos um trechinho, é a intercessão de Paulo, né? E ele coloca aqui Deus como sua testemunha de quantas vezes ele orou, fez menção dos cristãos romanos em oração. E ele orava pedindo a Deus sempre que tivesse essa oportunidade de visitar estes irmãos em Roma. Isso está bem claro aqui no finzinho. Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, né? Suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitarmos. Paulo desejava ardentemente estar com os amados ali. Ele queria ter essa experiência, estar junto com eles, vivenciando este novo tempo ali, este tempo de testemunho. E a partir do 11, então, ele trata da finalidade desta visita. Por que ele queria ir? Então, novamente, esta tríade, ações de graças, no verso 8, 9 e 10, a intercessão de Paulo, e no 11 a 13, a finalidade da visita, que é a seguinte: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido. Então note que Paulo ele desejava, né, confortar os irmãos, anunciando os bênçãos de Deus, né? Mas também ele gostaria de estar, porque para isso para Paulo era um conforto tremendo, olhar os irmãos também bem, caminhando em obediência ao evangelho, né? E Paulo ele trabalha que já tinha tentado ir outras vezes, né? Mas foi impedido. Provavelmente, queridos, por causa do trabalho evangelístico que ele desenvolveu ali na Grécia e nas regiões ali próximas, né? E Paulo desejava sim ir lá evangelizar outras pessoas, terem frutos, enfim. É nesse sentido que Paulo trabalha. A partir do versículo então de número 14, Paulo inicia trabalhando algumas questões bem interessantes aqui, né? Algumas declarações que trazem um impacto
bem forte aqui acerca de Paulo e do relacionamento dele com o evangelho. Ele já tinha dito que era, aqui no verso 14, que ele era devedor, e no verso 15 que estava disposto, e no verso 16 que não se envergonha do evangelho. Nós, pelo menos no verso 16, na semana passada, trabalhamos algumas questões nesse sentido. Então, aqui tem algumas coisas bem interessantes, né? John Stott, ele comenta da seguinte forma, que essas 3 declarações são tão impactantes porque são contrárias à atitude de muita gente nas igrejas. Sabe, amados, as pessoas hoje em dia, elas tendem a encarar o evangelizar o próximo ou falar acerca do reino de Deus como se fosse uma opção e não como se fosse um dever de todo crente. Sempre ficam tentando colocar barreiras ou modelos ou aguardar uma iniciativa comunitária para que houvesse isso ou uma escolha. É interessante que Paulo aqui ele trabalha o evangelizar como um dever. Então essas 3 expressões, sou devedor, estou disposto e não me envergonho, mostra justamente essa disposição, mas não somente a disposição de Paulo, mas o seu entusiasmo. Sabe, amados, eu acho que muitos de nós deveremos então confessar com muita humildade diante de Deus que na prática muitas vezes temos vergonha do evangelho. Paulo já declara, eu não me envergonho do evangelho. E por isso eu anuncio. Estivemos conversando recentemente num pequeno grupo aqui na igreja sobre barreiras. E muitas vezes nós elencamos uma série de barreiras para não anunciarmos o evangelho. Mas é duro nós chegarmos à conclusão que muitas vezes a maior barreira, além do comodismo e dentre outras, é a vergonha, se envergonhar do evangelho. Então, quando Paulo ele trabalha aqui no verso 14, nós vamos já analisar na tela, nós vemos em primeiro lugar que o evangelho para Paulo é uma dívida para com o mundo, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo entende que o anúncio do evangelho faz parte dessa dívida. E ainda, queridos, que eu e você não sejamos apóstolos, nós também somos devedores para com o mundo. Se o evangelho ele chegou de alguma forma até nós não temos o direito, queridos, de guardá-lo para o nosso exclusivo conhecimento. Sabe, amados, estamos em meio a uma pandemia, pessoas morrendo, sabe? Imagine neste momento que nós estamos, tivemos aí muitas críticas sobre o processo de vacinas, mas nós ficamos horrorizados com pessoas que têm vacina, mas alguns municípios não querem vacinar, pessoas que têm a solução para aquilo, mas estão guardando, tentando esconder para os outros, e muitas vezes eu me pego analisando essa situação como se nós estivéssemos nos apropriando de uma vacina. Sabemos que estou aguardando aí a 2ª dose da minha vacina. Sabemos que a vacina atenua muitos efeitos, mas imagine uma vacina perfeita, queridos. E imaginarmos a ideia de que pessoas se apropriam das vacinas para simplesmente escondê-las. Muitas vezes eu me pego enxergando essa realidade do evangelho. Cristo é a vacina para o pecado na humanidade. E muitas vezes as pessoas são confortáveis, não anunciam este evangelho a ninguém. Estão tão preocupadas com o seu arredor, o seu grupo ali do dia a dia, ou os seus próprios interesses, quando na verdade, queridos, o Senhor nos chamou a uma dívida, fomos alcançados, Deus usou alguém para que o evangelho chegasse até nós. E esta é a iniciativa de Paulo. Paulo coloca, olha, eu sou o devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes, a todas as pessoas. Por isso eu estou pronto a anunciar o evangelho. Por isso eu estou pronto a qualquer pessoa que eu encontre a anunciar este evangelho. Este deve ser o sentimento dos nossos corações, queridos. O resto fica para lá. Há pessoas que precisam ser alcançadas por este evangelho.
Há pessoas no trabalho, no dia a dia que nós encontramos, pessoas, parentes, vizinhos, dentre outros. E muitas vezes nós ficamos aguardando o quê? Um grande evento de evangelização. Queridos, evangelização não é um evento. Ela precisa ser dinâmica no dia a dia das nossas vidas. Não estou falando que nós não podemos fazer evento de evangelização. Mas nessa história a gente, o tempo vai passando e a gente fica aguardando que aconteça algo perfeito, um evento cataclisma, né? Do jeito que a gente imagina para evangelizar. Pera aí, querido. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu quero é evangelizar. Eu tenho uma dívida. Segundo lugar, Paulo ele deixa bem claro aqui no verso 16 e 17 que o evangelho, além de ser uma dívida para com o mundo, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Aqui é o grande tema, queridos, desta carta. Verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para um pouquinho aqui. O evangelho não é uma ideia. O evangelho não é mais uma filosofia. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não é uma placa. O evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Sabe, amados, isso aqui é tremendo. Sabe, Paulo ele trabalha e conclui neste momento aqui, aliás, ele inicia neste momento algo tremendo. Paulo, ele se orgulha deste evangelho, não um orgulho ruim, né, aquilo que a gente entende, mas ele não se envergonha. Ele tem a plena satisfação de abrir aqui o seu coração, os seus lábios, é claro que ele estava escrevendo, mas dizer, olha, eu amo este evangelho. Não tenho vergonha do evangelho, ele é o meu orgulho. Paulo, ele está dizendo em outras palavras, eu não fui a Roma por ter vergonha de evangelizar em meio a judeus. Não, eu não tenho vergonha alguma. Aliás, o próprio Jesus já havia advertido em Marcos 8,38 que não deveria haver vergonha. Paulo já adverte Timóteo em 2 Timóteo 1, 8 e verso 12 acerca da vergonha. Paulo sabia que a mensagem da cruz é loucura para alguns, escândalo para outros. Portanto, Paulo entende que sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, vai gerar oposição, desprezo e, não raro, vai expor ao ridículo. Mas Paulo não tinha vergonha disso. Paulo entendia que o evangelho era poder de Deus para transformar as pessoas, transformar as vidas. Paulo supera essa tentação de se envergonhar do evangelho. De que forma? Nós podemos e devemos nos lembrar de que a mensagem do evangelho, querido, ela é o poder de Deus. Para quê? Para salvar as pessoas. Porque neste evangelho é que se revela a justiça de Deus. É interessante, queridos, que este tema, que é apocalíptico, fala do final dos tempos, que é a justiça de Deus, que ele trabalha no verso de número 17, que a justiça se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É interessante que o pensamento de Paulo, justamente quando ele fala sobre justiça, é que Deus ele demonstra a sua justiça. Onde? De que forma? Demonstra em Cristo. Ele cumpre as suas promessas de ser bênção para Israel, por meio de Israel, e abençoar todas as nações, ou seja, o Cristo, judeu de nascimento, por intermédio do seu Filho, ele alcança as nações. A justiça de Deus que se revela no Evangelho de Cristo Jesus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É interessante, queridos, que quando nós olhamos lá para Abacuque, capítulo de número 2, verso 1 a 4, você pode abrir posteriormente, nós não vamos colocar aqui na tela, mas nós vemos Abacuque se queixando de como Deus tratou Israel de maneira injusta em relação às demais nações. E o profeta, neste momento, ele relata que o justo vive
pela fé. E Paulo, ele trabalha justamente como o cumprimento disso. Então, olha a ligação com Abacuque. Abacuque fala, o justo viverá pela fé. E para Paulo, ele faz uma correlação, né? Eu estou vivendo pela ressurreição do Filho de Deus. Para Paulo, esta justiça de Deus se manifesta na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Sabe, amados, como o chamado de Deus para a tua vida, o encontro de Cristo mudou a tua história? Será que o teu coração ainda se encontra ardendo? Nesta manhã eu gostaria de te chacoalhar. O Evangelho, ele chacoalha as nossas vidas, chacoalha o meu coração. Mas te chacoalhar, será que nós colocamos mais impeditivos? Ou na prática nós não queremos ser servos, queremos ser senhores de Deus? O Senhor nos chama a sermos como Paulo, servos de Cristo Jesus, chamados para o Evangelho. Um Evangelho que não é uma ideia, um Evangelho que não é uma interpretação, um Evangelho que não é um ponto de vista, um Evangelho que é poder de Deus para salvar aquele que está perdido, todo aquele que nele crê. E o Senhor Jesus, ele quer usar a tua vida, a minha vida, para sermos esses transmissores da verdade, do poder de Deus, que é o Evangelho. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Apresentar os nossos corações e Te dizer nesta manhã, usa-nos, Senhor. Tira-nos da zona de conforto e nos usa para que possamos ser estes mensageiros desta boa nova de salvação, este poder manifesto que tem a capacidade de salvar aquele que crê em Teu nome. O Senhor nos use, Senhor. Use através da Sua multiforme graça, para que possamos ser instrumentos vivos de edificação e salvação. Usa a minha vida, usa a vida deste irmão, desta irmã. O nosso anseio é sermos servos do Senhor, dia após dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana repleta da graça do Senhor e que você possa aproveitar cada oportunidade de ser um instrumento deste poder transformador do Evangelho. Não espere um evento apocalíptico. Não espere que algo diferente aconteça. Não espere uma grande mobilização. Evangelize sempre. E se for preciso, utilize as suas palavras. Já dizia Santo Agostinho. E eu me despeço com esta frase. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.